Olá, sou o professor Diego Adriano. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Matemática Básica, vinculada ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UAB Campus Timon. A unidade 3 temos como relação e função. Os tópicos dessa aula vão ser definição de função e tipo de função. Então, a definição de função. Sejam dois conjuntos A e B conjuntos não vazios, ou seja, conjuntos que têm elementos, a função é uma relação binária, ou seja, vou relacionar cada elemento x do conjunto A correspondente a um único elemento y do conjunto B. Então, nós temos aqui a representação matemática f em função de A em B. Ou seja, o A é o conjunto que eu estou saindo, partindo, e o B é o conjunto que eu estou chegando. A gente pode representar também como y é igual a um f de x, que a gente lê y é função de x, onde x pertence a A e y pertence a B. Essa definição, ela deixa aqui duas, digamos, condições. Cada elemento do conjunto A tem que ser relacionado e ele só pode ser relacionado a um único elemento y do conjunto B. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Aqui vai ser uma função? Sim, pois cada elemento do conjunto A foi relacionado, a primeira condição, e ele foi relacionado apenas uma única vez a um único elemento. Então, o 1 foi relacionado uma vez, o 3 foi relacionado apenas uma vez, o 4 foi relacionado apenas uma vez. Então, R1 é uma função de A em B, pois cada elemento do A corresponde a um único elemento do B. O B. Será que esse R2 é uma função? Sim ou não? Sim, pois cada elemento do conjunto A foi relacionado e ele foi relacionado apenas uma única vez. Professor, mas esse 3 aqui foi relacionado duas vezes. Não. Lá na definição nós estamos olhando para o conjunto A. Cada elemento foi relacionado, sim. E ele foi relacionado quantas vezes? Uma. O 3, uma. O 4, uma. Então, é uma função. Exemplo C. Será que esse R3 é uma função? Não. Olha só, cada elemento aqui foi relacionado? Sim, foi aquela primeira condição. Só que o elemento 3 foi relacionado duas vezes. Olha, foi relacionado a dois elementos em B. Então, nesse caso aqui, não é uma função. É uma relação entre dois conjuntos, mas não é considerado uma função, pois o elemento 3 ele corresponde a dois elementos no conjunto B. Certo, pessoal? Vamos continuar. Exemplo D. R4 é uma função? Não, pois o elemento do conjunto A foi relacionado, todos foram, só tem o 3. Só que ele foi relacionado 3 vezes, ele teria que ser relacionado apenas uma vez. Exemplo E. R5 é uma função? Não. Aqui ele está quebrando aquelas duas condições. Primeiro, cada elemento tem que ser relacionado. No caso aqui, o 4 não foi. Então, já não é função. Já não seria função. E outra, o 3 foi relacionado duas vezes. Então, ele quebrou aqui as duas condições. Então, R3, aqui R3 não, R5 não é uma função, pois o elemento 4 não está correspondente e o elemento 3 também aqui, ele foi relacionado duas vezes. Então, aqui, quais dos diagramas representam funções? Letra A, é uma função. Sim, pois cada um aqui foi relacionado e eles foram relacionados apenas uma vez. Letra B. É função? Não,
pois aqui o elemento 4 não foi relacionado, é apenas uma relação. Exemplo C. É função? Sim, pois cada elemento, no caso aqui o 3, foi relacionado e apenas uma vez. D. É função? Não, pois o 6 ele foi relacionado 2 vezes. É função? Sim. Aqui talvez cause alguma dúvida, alguma confusão. Mas olha só, cada elemento no A foi relacionado? Sim. Foram relacionados quantas vezes? Uma. O 4 foi relacionado apenas uma vez, o 7 foi relacionado apenas uma vez e o 2 foi relacionado apenas uma vez. Então, é uma função, sim. F. É uma função? Não, pois aqui eu tenho 2 elementos que não foram relacionados. Bastava um deles, né, para não ser função. Então, vamos falar sobre as qualidades, os tipos de uma função. A primeira função, ela é chamada de função injetora. Então, olha só. Imagina que eu tenho aqui uma lei de formação entre a relação entre dois conjuntos, que é o conjunto A, onde eu tenho -1, 0 e 1, o conjunto B, onde eu tenho 1, 2 e 3. -1, 1, 2 e 3. E aí eu tenho uma lei que vai relacionar esses dois conjuntos, que é o y, 2x mais 1. Lembrando que o A é o conjunto que eu estou saindo e o B é o conjunto que eu estou chegando. A função ela é chamada de injetora quando eu tiver elementos diferentes em x, aqui no A, corresponder a elementos diferentes em y. Então, olha só, o -1 vai corresponder com quem no B? Aí você coloca lá na lei de formação. 2 vezes -1, no lugar do x, vai dar -2, mais 1 é igual a -1. Então, -1 corresponde ao -1. O 0 corresponde a quem? 2 vezes 0 é 0, 0 mais 1 é 1. Então, o 0 corresponde ao 1. O 1 corresponde a quem? 2 vezes 1 é 2, 2 mais 1 é 3. Então, 1 corresponde a 3. Olha só, cada elemento aqui em x, no caso o A, cada x é diferente, relacionou com elementos diferentes. Então, aqui é chamado de função injetora. Certo? Professor, mas sobrou 2, mas ele não vai influenciar no caso de função injetora. Porque os elementos aqui diferentes foram relacionados a elementos aqui diferentes. Função sobrejetora. A função sobrejetora, eu vou ter aqui um outro exemplo. Ó. Na função sobrejetora, nós temos que todos os elementos de B, eles vão ser relacionados. Como assim, professor? Olha só. Esse conjunto aqui, que a gente estava falando de conjunto de partida, ele é chamado de domínio. Esse conjunto B que eu estava falando, conjunto de chegada, ele é chamado de contradomínio. É o que está chegando. Na função sobrejetora, ele está dizendo que a imagem, que são os elementos relacionados. Então, a imagem vão ser os elementos relacionados. Então, o conjunto imagem é igual ao conjunto contradomínio. Então, vai coincidir com o conjunto B. Vixe, professor, não entendi. Resumindo, todos os elementos de B têm que ser relacionados. Todos eles. Então, olha só, o -1. Se eu jogar nessa outra lei de formação, fica -1 ao quadrado, dá 1, 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Então, -1 vai relacionar com 1. O 1 fica 2, 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 é 2, 2 menos 1 é 1. Também vai relacionar com 1. O 2, 2 ao quadrado é 4,
2 vezes 4 é 8, 8 menos 1 é 7. O 2 relaciona com 7. Nesse caso aqui, ó, todos os elementos de B foram relacionados, ou seja, o conjunto contradomínio ele é igual ao conjunto imagem, que são os elementos relacionados. Então, ela é chamada de função sobrejetora. Professor, ela é função injetora? Não, porque elementos diferentes me deram aqui ó, a mesma correspondência, a mesma imagenzinha lá. Então, não seria uma função sobrejetora. Seria uma função aqui, no caso, sobrejetora. E a função bijetora? A função bijetora é quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, quando ela tem a característica de injetora e de sobrejetora, ela vai ser chamada de função bijetora. Então, olha só, nós temos aqui o conjunto A com 0, 2, 4, conjunto B, menos 1, 3 e 7, a lei de formação 2x menos 1, vamos jogar os valores no nosso conjunto. O 0, 2 vezes 0 dá 0, 0 menos 1 dá menos 1. Então, 0 corresponde com menos 1. O 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 1 dá 3, o 2 corresponde com 3. O 4, 2 vezes 4 dá 8, 8 menos 1 dá 7, o 4 corresponde com 7. Então, observem, ó, todos os elementos foram relacionados com elementos diferentes. Então, ela é injetora. Todos os elementos de B foram relacionados. Então, ela é sobrejetora. Então, quando ela é injetora e sobrejetora, ela vai ser chamada de bijetora. Vamos para alguns exemplos. Olha só. No diagrama a seguir estão representadas duas funções, a função f e a função g. Olha a função f, está aqui, ó, e a função g está aqui. Analisando o diagrama, podemos afirmar que f é uma função e g são injetoras. Vamos ver se são injetoras. Ó. Elementos diferentes, está indo lá. Elementos aqui diferentes, está indo aqui. Ó. Então, o f é injetora. Ó. Observe. Cada um foi relacionado diferente. É injetora. O G não é injetora, porque esse elemento e esse elemento corresponderam com um mesmo. Então, elas não são injetoras. O G não é. Então, é falso. A função f e a função g não são injetoras, é falso também. Porque a função f ela é injetora. Você acabou de ver. Somente a função f é injetora? Sim. Somente a função f é injetora. Somente a função f a g é injetora? Não. Então, a resposta certa seria a letra C. Próximo exemplo. O diagrama a seguir representa a relação entre dois conjuntos. Vamos lá. 1 é uma função sobrejetora? Vamos lembrar. Sobrejetora, onde todos os elementos de B têm que ser relacionados. Opa, todos foram relacionados? Sim. Então, ela é sobrejetora. Verdadeiro. É uma função injetora? Como é injetora? Cada elemento vai ter que ser relacionado com um diferente. Ó, esse foi aqui, esse elemento foi com outro diferente, esse elemento foi com outro diferente, esse elemento foi com outro diferente. Então, é injetora também. Quando ela é injetora e sobrejetora, ela é chamada de bijetora. Então, ela é uma função bijetora. Então, todas as alternativas aqui estão verdadeiras. Outro exemplo. Na figura a seguir, está evidenciada através de setas a relação entre os conjuntos A e B. Vamos ver. A respeito desta relação, podemos afirmar, não é uma função. Como é que é a condição de ser para ser função? Cada elemento tem que ser relacionado apenas uma vez. Opa, sobrou um no conjunto A. Então, não é uma função, é verdadeiro. É uma função que não é injetora nem sobrejetora? Não. Aqui todos os outros já vão ser falsos. Porque ela não é função, ela é apenas uma relação, não é função. Então, a resposta certa, letra A. Ah, professor, então, imagina que eu elimino
esses 5. Aí ela seria uma bijetora, porque seria uma função injetora, cada um relacionado diferente, e sobrejetora, onde cada um foi relacionado no conjunto B. Isso se esse elemento não existisse. Como ele existe, ele não foi relacionado, ela não é uma função. Então, pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima.